Criaturas assustadoras têm os mares e oceanos como sua casa. E ao passar de gerações, vão assustando navegantes, fazendo com que o imaginário voe e se questione se tudo isso é verdadeiro ou se é lenda. Olha nós de novo aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo isso daqui, né? Como que vocês estão? Mais um episódio, a gente não parou no primeiro, nem no segundo, o terceiro é para engrenar, né? Hoje, novamente, estou com essa dupla maravilhosa, os meus amigos investigadores, que agora acho que dá para chamar de investigador, né? Porque a gente faz uma investigação, né? Desta vez vamos começar diferente, né? Embaixo de mim, o meu querido amigo Churupil. E aí, Churu, meu querido, como é que você está? Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia, ou seja, lá em que universo você estiver, como se chama por aí. E hoje é o quê? Monstros o quê? Marinhos? Hoje é monstros criaturas? Marinhos, isso aí, criaturas, o que você quiser chamar. Se coisas quiser... que habitam as profundezas. Exatamente. E do meu lado, não vou falar direita e esquerda porque eu sou péssimo nisso. Aqui do meu lado, do meu lado aqui, desse lado aqui que eu tô apontando. Que eu tô apontando aqui, ó. Minha querida amiga Cássia PJ, Cassinha. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. É só isso? Não sei. Tudo atrapalhado. Gente, antes da gente começar, eu gostaria... Oi, tá bom? Foi? Antes da gente começar, eu queria agradecer a galera que está dando aquela moralzinha pra gente, tá? Escutando o cast. Eu ando acompanhando o que a galera anda dizendo e eu tô bem contente. A galera tá gostando. Então, ó, muito obrigado, tá certo? Recadinhos. Continue nos apoiando. Isso, continue nos apoiando. Rapidinho, não se esqueçam, nos links dos comentários, tanto YouTube, Spotify, etc. Vai estar todos os links que a gente vai estar falando de livros, filmes, etc. Durante o episódio também vai ter as redes sociais, tá certo? Dito isso, Cassinha, Churu, mais alguma coisa? Só bora. Só bora? Pega o tanque de oxigênio e bora. Vamos embora. É verdade, sobre o que a gente vai falar? importante. Meus amores, sobre o que a gente vai falar hoje, hein? Cassia, do que a gente vai falar hoje? Bichinhos que habitam as profundezas dos oceanos, dos mares, dos lagos, dos pântanos, de qualquer água. Qualquer água. Qualquer água, até do seu filtro. Do seu filtro. Toma cuidado, ó. E você não sabe que tá lá, mas tá lá. Mas tá lá, né? Tem que tomar cuidado, porque dizem que tem um bicho nos rios aí que entra nos lugares ali que depois pra tirar, Deus o livre guarde, né? Não é? Não é? E é isso aí. São pequenininhos, mas são poderosos. Com toda certeza. Chat! Hoje vamos falar sobre monstros marinhos. Vamos falar de monstros que habitam... a gente tá chamando de marinhos, mas a gente tá pegando um contexto geral, tá certo? Aqueles monstros que vivem nos mares, nos oceanos, nos mares, pântano, lago e etc. Essa é a primeira parte, tá certo? Hoje a gente vai falar de 3 monstros marinhos e conforme for indo a gente vai citando os outros futuramente. Não me venham falar, mas esqueceu a Nesse. Calma. Vai ter episódio dela, vai ter episódio de sereia, vai ter episódio de tudo, tá? Então calma, vamos devagar nas curvas, tá certo? E Churu, a gente vai começar por onde? Começamos por quem, Churu? Vamos começar por um cara que eu até confundia ele muitas vezes, viu? Mas aí, dessa vez, agora nós vamos esclarecer, porque talvez, assim como eu, tenham várias pessoas por aí, talvez existam várias pessoas que acham que é tudo a mesma coisa, mas não é não, hein? Pois é, na nossa reunião de pauta, até o Churu ficou muito em dúvida sobre esta criatura. Eu também no começo, quando eu comecei a pesquisar, eu também fiquei confuso porque, gente, essa criatura, ela tem várias definições, muitas fontes dizem uma coisa, outras fontes dizem outras, né? Que é o nosso querido Leviatã. É o rapazinho que está ali debaixo da cassinha, só
só nos observando, certo? Eu quase travei porque eu e o medo, né? E o medo, né? Não é? O Leviatã, gente, é um peixe feroz citado por Tanakh no Antigo Testamento. Então a gente já começa com um monstrengo citado em Bíblia. E isso é maravilhoso. Ancião, hein? Ancião, né? É um antigo bichinho. Pra Vamos caramba. respeitar. Vamos ter que respeitar. É Senhor Leviatã, Respeitar né? esse... É. É uma criatura Senhor. em que em alguns casos pode ter uma interpretação mitológica ou simbólica a depender do contexto em que sua palavra é usada. Geralmente é descrito como tendo grandes proporções. É bastante comum no imaginário de navegantes europeus da Idade Média e nos tempos bíblicos. No Antigo Testamento, a imagem do Leviatã é retratada pela primeira vez no livro de Jó. Coitado do Jó, né? No capítulo 41 e no livro de Isaías, capítulo 27, como uma serpente marinha. Sua descrição na referida passagem é breve, né? E ela é considerada pela Igreja Católica durante a Idade Média um demônio, né? A Igreja Católica naquela época falava que o Leviatã basicamente era um demônio aquático, né? Um demônio. E, claro, era um demônio, mas um demônio do quê, né? Então a igreja colocava que ele era um demônio representado, né, pela... Me perdi, tudo bem? Representado pela inveja e também representado pelo quinto pecado, né? Que é a inveja, né? Meia culpa, mas assim mesmo, gente. A gente tá tentando, né? E também é tratado como um dos 7 príncipes infernais. Rapaz, o bicho é brabo. O bicho é bravo. Antes de a gente continuar aqui no nosso roteiro, quero deixar um pouco mais solto pra gente falar sobre esse bichinho maravilhoso. Cassinha, onde que você ouviu falar pela primeira vez do Leviatã? Rapaz... Olha... Eu não digo não o monstro, mas talvez tipo a palavra também, né? Porque Cara, várias culturas, né? Então, tem muita... Se eu não me engano, foi em TV, filme, assim, essas coisas, sabe? Não uma coisa específica de livro, nem nada que eu me lembre. Mas nada nessa pegada de monstro, coisa bíblica, né? Ou não? Não? Não, nada bíblico. Nada bíblico. E você, Churu? Quando você ouviu falar do Leviatã? Então, a primeira vez foi questão mesmo dos textos bíblicos, né? Que eu tenho mais costume de ter mais familiaridade de ler. Eu tinha ouvido falar sobre ele, só que eu imaginava uma criatura completamente diferente. Mesmo tendo lido, né? Que você já deu uma descrição mais detalhada. Então, eu li por cima assim, e aí eu acabei associando até ele a outra criatura, inclusive. Pensava em outra coisa. E não como uma serpente marinha em si, acabei misturando, mas a primeira vez que eu ouvi foi mais, né, nessa questão dos textos mesmo. Até porque eu nem lembro se existe algum filme em que ele apareça, eu não tô lembrado aqui agora. Eu também. Eu sei que Mas tem um mais filme do Leviatã, mas não é tipo um filme antigo, ele é um filme mais novo. Mas assim, tipo, também a questão assim de ter ouvido, nada era como que a gente vai retratar aqui Como no foi podcast descrito mais hoje, como a gente detalhadamente, tá né? descrevendo aqui, como essa parte real dele. Era mais como dentro da história ali, do personagem que tava, assim. E talvez dos que a gente vai comentar sobre seja o mais plausível de ter existido de fato ou de ainda existir, não sei. Com certeza. Não se sabe, né? A gente não sabe se o Cthulhu tá lá debaixo das águas também, né, gente? Eu não vou lá olhar, não. Na hora, né? Então, como a gente comentou nos últimos casts sobre a exploração marítima, né, a exploração dos mares, oceanos, que a gente conhece mais o universo que o mar, né? Quem vai saber o que tem lá embaixo, né? Olha só que É interessante. mais difícil de explorar lá, né? Com certeza. Eu vi um vídeo que o pessoal explicava sobre isso, cara. A pressão debaixo da água é uma coisa muito absurda. Nem câmeras vão pra debaixo da água, né? É o que torna difícil a exploração. Com certeza. Olha Tanto só que tem muitas criaturas aquáticas hoje. Ai, perdão. Não, pode continuar. Não, tá ó, não. Corta ele. Não precisa. Pode continuar. Tanto que tem muitas criaturas hoje que são descobertas hoje em dia ainda.
Peixes, os Que são peixes uma parte- bizarríssimos, né? Tem um que eu vi uma foto, um vídeo um tempo atrás, que ele tem tipo uma luzinha assim na ponta de um negocinho. Esse é Tal. famoso. Sabe Aquele- o filme do, né? do Nemo? Nemo. Do É, Nemo. Aparece, Aí tem um outro lá que tem uns dentão cabuloso. Aham. Mano, o mar Se pra É nós, incrível, cara, é se incrível. pra nós já parece monstro, imagina pra galera de antigamente lá. não é, Com cara. certeza. Olha só que interessante, ó. Uma nota explicativa revela uma primeira definição do Leviatã. Um monstro que se representa sob a forma de um crocodilo, segundo a mitologia fenícia. Olha aí, então a gente já temos ali já mais uma definição, interpretação do que seria o Leviatã. Umas horas ele é retratado como uma serpente marinha, outra hora um crocodilo, e também tem gente, como o Churu comentou, Ana, que confunde com o Kraken, né, com um polvo gigante. Né? Então a gente vê que, cara, é aquela coisa que a gente já comentou, deixa eu ver, acho que no podcast passado, sobre as interpretações de mitologias, lendas e tal, que conforme vai indo os anos, as pessoas vão interpretando, vão fazendo as suas adaptações, né? Tanto que o Endigo, no último episódio, no começo falava que ele tinha chifres, mas o mais atual não tem mais. Então, cara, é muitos detalhes. Só que, claro, do Leviatã a gente tem referência bíblica, tem referência de pessoas falando e tal, né? Mas é aquela coisa, né? Vai saber. Vai saber. E até porque crocodilo, serpente marinha, répteis, né? Então tá por ali ainda, né? E Sem tem... contar que na hora que você vê o bicho, filho, você não vai parar Eu pra acho que não olhar dá pra muito cara pra dele. esperar pra categorizar Você direitinho. dá licença, Não é? E tem deixa eu medir. E tem um detalhe muito interessante. Quando a gente fala crocodilo, o pessoal deve achar que é o de água doce. Mas não, se eu não estiver enganado, eu posso estar enganado. Se eu estiver, me corrijam. Existe um crocodilo de água salgada. E ele é um... Você está certíssimo. E ele é um bitelo. Como diz, né? O bicho um bitelo, grande, é um né? caso grande. Então, pode A Austrália aparece muito. ser... Me diz o que na Austrália. A Austrália Diz tem o que aranha não tem na voadora, Austrália. cara. Credo. Deus o livre complicado. guarde, né? Então, pode ser também que as pessoas na antiguidade tenham visto o crocodilo e tenham falado, não, é o Leviatã, né? Porque é um... Às vezes tem sempre aquele da espécie que cresce mais que os outros, né? Porque sim, fica mais escondidinho. um exemplo, quem jogou Red Dead Redemption 2, tem uma Verdade. parte que a gente caça os animais lendários. E tem um crocodilo imenso. É laço, né? Aquele é... Que ele é Pela memória é albino ele, né? É um albino ainda. grande, cara. Uhum. Mó bonito. Pronto. Até morrer. Não se deve perder de vista que, nas diversas descrições do Antigo Testamento, ele é caracterizado sob diferentes formas, como a gente acabou de comentar, né? Uma vez que se funde com outros animais. Formas como a de dragão marinho, serpente e polvo, como o que a gente comentou agora sobre o Kraken. Também são bastante comuns. É comum ver o Leviatã como um crocodilo, né? Mas alguns aspectos dessa criatura são difíceis de conciliar com um crocodilo. Ou seja, um monstro marinho com várias cabeças e cuspidor de fogo não chega nem perto da descrição de um crocodilo. Cara, poderia, né? Porque se a gente tem uns bichos aí meio estranhos, por que não um crocodilo que solta meio fogo? mutante, né? Não é impossível, não. É? Aí Com deu uma 3 mutação cabeças, né? genética ali, aparece umas cabeças a mais. Com certeza, ó. Assim como no caso de Bimut, né? É comum para muitos ver o Leviatã como um dinossauro ou uma criatura mitológica. Até o Churu tinha comentado na nossa reunião de pauta sobre o monstro do Lago Ness, que ele deu uma definição que eu não lembro o nome. Plesiosauro. Um plesiosauro, né? Então é interessante. É aquela coisa, se a gente for fazer umas pesquisas, a gente vai encontrar o Leviatã como vários tipos de monstros, né? Um deles... Sabe lá, né, cara? Né? Naquela época era mais fácil achar uma criatura pré-histórica dessa assim, um réptil bem antigão. Os próprios crocodilos são praticamente dinossauros que estão vivos até hoje, cara. Então, vai saber o Leviatã, né? Não é algum tipo desses dinossauros marinhos aí que escapou de algum jeito e aí só foi extinto algum tempo depois do próprio tempo lá de Jó que descreveu na Bíblia, né? Eu acredito fortemente nisso. Tanto que tem muita gente, como eu acabei de citar aqui, né? Muita gente acha que é um dinossauro, uma criatura mitológica, né? Ao invés do que agora o próprio Churu comentou, do que foi avistado por Jó na Bíblia, né? Outros, né? No entanto, defendem firmemente a opinião que o Leviatã era realmente conhecido por Jó.
e deve ter sido um crocodilo, né? Embora as características são exageradas, né? É Assim, um medo, não- né? É o medo. Isso. Não tira também a ideia, independente dessas várias definições que ele leva, não tira a ideia de que ele era um animal com característica agressiva, porque ele comparar ele com um dinossauro, um crocodilo, assim, essas coisas, significa que ele era agressivo. Tinha uma coisa assustadora, era agressivo, era grande. Então eles... Era uma coisa assim, que você via e você sabia que era uma coisa que não era normal. Não era pra estar lá. Com certeza. Tem uma outra definição aqui, que é da mitologia hebraica, né? Que o Leviatã é um ser monstruoso pertencente à mitologia hebraica e é uma mistura entre serpente do mar e uma baleia. Mais uma definição. Tá por ali. Então a gente olha que tem muita coisa sobre o Leviatã e há uma divergência sobre o que ele é na verdade. Né? Sim. Tanto que O a que gente... tá por ali é que é marinho e meio que serpente, réptil, alguma coisa assim, né? Uhum. Tanto que até, como o Shuru comentou, tá no livro, na Bíblia, né, no livro de Jó. Então, se vocês quiserem, caso vocês queiram dar uma olhadinha como é descrito lá, né, é Jó 41, do 1 ao 34. Show? Né? Então, vamos lá. Seguindo, a gente pode... falando na cultura pop, vamos falar nos dias atuais, né? Onde que a gente consegue ver o Leviatã? Nas nossas pesquisas, eu vou dizer pra vocês, gente, infelizmente é pouca coisa. É pouco. E relevante, a única coisa relevante que eu encontrei sobre o Leviatã foi em Supernatural. E não é nem da forma que vocês estão imaginando, né? Olha só, em Supernatural, o Leviatã são criaturas, não é uma criatura, são criaturas poderosas, seres do purgatório, né? Fazendo um pequeno adendo, né, que o purgatório, em Supernatural, seria um local onde todas as criaturas sobrenaturais vão quando morrem. Então, vampiro, o endigo tá lá, o demônio dos olhos amarelos, né? E é a segunda vez que a gente tá citando Supernatural, né? Olha só, cara. Eu já tô vendo que ele vai aparecer muito aqui nas nossas pesquisas. Eu também porque tô achando, né? Olha tá só. no comecinho, mas vai aparecer pra caramba. Olha só, pra gente fazer um contexto do que acontece, né? Os Leviatãs em Supernatural aparecem na 7ª temporada, né? E pra vocês pegarem um contexto, pra vocês assistirem ou não, porque é uma temporada horrível, né? O Castiel abre um portal para o purgatório, né? Para obter as almas existentes lá, né, com a intenção de absorvê-las para lutar contra o arcanjo Rafael na Guerra Civil dos Anjos. Porém, não se sabe o porquê ele acaba absorvendo as almas dos Leviatãs juntamente com as outras, né? E ao expulsá-las do seu corpo, ele não conseguiu expulsar os Leviatãs que nele habitam. Então ele acabou explodindo. Não aguentou. Foi de base. Aí é bem característico, ele é representado como uma entidade. Uma entidade. Não, já não é já um animal, um monstro, um crocodilo. É verdade. Mas pra um ser aí, né? Isso, e olha só, a definição que tem em Supernatural sobre Leviatãs é bem interessante, ó. Na série, eles aparecem como criaturas extremamente primitivas de um modo literário, né? Então, literalmente primitivas, né? Ou seja, foram criadas antes de tudo na Terra. Deus os criou antes mesmo de ter criado os anjos e os humanos, mas percebeu que eles eram criaturas ruins e muito fortes. Então criou o purgatório para aprisionar as piores criaturas lá para sempre. E somente os humanos. E olha só que engraçado, e só os humanos podem abrir o portal e entrar lá e sair de boa. Os humanos Eu não sei quem é que quer abrir o portal e entrar lá, né? Com um monte de coisa esquisita. Mas... E fazendo um disclaimer rapidão sobre Supernatural, que eu assisti essa... Gente, vocês que gostam de Supernatural, vocês têm que entender que eu amo Supernatural, acho uma série maravilhosa. Só que pra mim acaba na 5ª temporada, tá bom? Essa 7ª não precisava existir. Tanto que o disclaimer que eu vou fazer é sobre como mata um Leviatã em Supernatural. Não mata. Quem pode matar um Leviatã? Um Leviatã. Só isso. Só um Leviatã pode matar o outro. Só isso. Coisa mais genérica, né? Tipo, é como se fosse um vampiro superior em The Witcher 3. Como mata um vampiro superior? Só um vampiro superior. É isso. Meu Deus. E a gente partindo agora, saindo um pouco dessa cultura pop, partindo para as obras literárias, aqui a gente já encontrou bastante coisa, bastante conteúdo, né?
Por exemplo, o livro Leviathan, de Thomas Hobbes, que é um guia de leitura de Noel Malcolm. Esse livro oferece uma introdução acessível e aprofundada ao Leviatã, explicando o contexto histórico e as ideias filosóficas por trás do livro. Tem esse negócio também sobre a questão filosófica também. A gente só está falando da parte, né, da existência, mas também tem a parte filosófica, né? Porque a gente está lidando também com a parte da Bíblia, e muita gente fala que a Bíblia foi só um livro filosófico. Então, é um debate que eu não quero entrar porque eu não entendo porcaria nenhuma, mas né, muita gente fala isso, certo? Tem o lá vai meu inglês, ó. Cambridge. The Cambridge Companion to Hobbes' Leviathan, né? É um livro de uma coleção de ensaios escrito por especialistas em filosofia política que explora os principais temas do Leviatã. Interessante, né? De novo, filosofia, né? Hobbes' Leviathan, Interpretation and Criticism. Deve ser ceticismo, alguma coisa assim, sei lá. Meu inglês é ruim, gente, dá um desconto. É um livro de uma coleção de ensaios... Deve ser... Esse eu li já? Não, tá certo, Não. pode ir. É uma coleção de ensaios que examinam várias interpretações e críticas do Leviatã ao longo dos anos. Esse livro, gente, eu acredito que eu dei uma olhadinha bem básica nele. É um livro interessante pra gente fazer aquela coisa que a gente falou sobre como o Leviatã foi descrito durante o passar das eras, né? Temos aqui também o Hobbes' Leviathan, reprinted from the edition of 1651. É uma edição crítica e anotada do texto original do Leviatã de Hobbes com notas explicativas e um glossário, né? Na verdade é uma edição melhorada desse outro livro que eu acabei de comentar com algumas notas, né? E também tem, ó, Hobbes and Social Contract Tradition e Hobbes' Theory of Will. Então, todos esses livros a gente vai deixar na descrição com os links para vocês olharem bem certinho. Claro, links legais, tá bom? Links legais, tá bom, gente? Caso vocês estiverem interessados sobre o assunto sobre o Leviatã. E aí, gente, o que mais a gente pode dizer sobre esta criatura, né? Até certo ponto, como que a gente pode dizer, uma criatura assim muito misteriosa, né? Porque não se tem... Porque não tem muito detalhe a respeito dele, assim, tipo, situações, coisas que aconteceram, assim, nada muito relevante, né? Ela aparenta ser uma coisa bem mitológica mesmo. Até porque naquela época, a famosa exploração dos mares trazia muito medo para os homens, né? Uhum. Então, se pá, era uma baleia que eles iam, ficavam com medo porque o bicho era enorme, já que ninguém sabia que era uma baleia, e aí chamaram de Leviatã. Com certeza. Já pensou? Uma coisa, jogando uma coisa assim bem seca, assim bem mesmo? seca, bem Pode seca, ser né? bem seca mesmo. Bem seca, tipo animal marinho bem seco, né? Animal, Isso aí. Mas aí, assim, tipo, realmente não tem muito nem o que a gente comentar, né? Não, Eu Acho que ele também é tô uma na coisa mesma. Uhum, então tá certo. Algum animal, sei lá, um crocodilo, uma serpente. Porque serpentes marinhas meio que tem várias criaturas, vários peixes, inclusive, que Pode ser eles têm a considerado. aparência realmente de uma cobra, né? Ele é bem esticado, assim, bem comprido. Com Né? certeza. E como a Cassinha falou, sempre tem o maiorzão da espécie, né? Sempre tem aquele que comeu demais e cresceu. Então, Com toda podem ter certeza. sido avistados até perto das margens de alguma praia, sei lá, ou mesmo crocodilos marinhos e tal, e aí criou-se aquela coisa, né? Tá no mar e é grande, Leviatã. Então, Leviatã. baleia, crocodilo marinho, alguns peixes mais abissais, né? Aquelas criaturas que vivem mais nas profundezas, que às vezes aparecem na superfície, é Leviatã. Então, Com certeza. basicamente é isso. Animais marinhos grandes. Leviatã, né? Pois é. Seguindo ao nosso episódio aqui, Cassinha, quem é o próximo menino que a gente vamos falar sobre ele? Quem é o próximo menino? Pode? Pode. Cara, não dá. Esse eu acho que Eu fiz isso o roteiro inteiro, então eu tive que fazer isso hoje também. não é. Desculpa. Esse é o ser que a gente conseguiu mais informações na internet, gente. Esse é famoso, né? Esse é famosíssimo, né? Que é o nosso querido Kraken. O que é o Kraken, gente? Cassinha, já começando já com o pé na porta. Quando que você escutou pela primeira vez sobre o Kraken?
ouviu falar sobre o Kraken, Olha, etc. certeza absoluta da primeira vez eu não tenho, mas a minha melhor lembrança é Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, olha só. E aí, e você, Churu? Também, filmes em geral, né? Inclusive, na realidade, eu acho que foi no desenho do Hércules, cara. Aquele desenho antigão lá. Caraca, Se eu não me engano, tem um episódio que eles libertam o Kraken lá. verdade. Ou quase Nossa. libertam. Tem também. Cara, E não me falha a memória, eu posso estar viajando pode aqui, estar, mas eu tenho uma vaga lembrança também. Olha só, o Kraken eu também, não vou, sendo bem sincero, eu não lembro também quando eu vi pela primeira vez, né? Eu tenho uma referência do Kraken, que até a gente vai falar nela depois, né? Mas provavelmente deve ter sido algum vídeo, filme e tal, porque, como a gente comentou, ele é mais popular, né? Piratas do Caribe, ele é o bichinho do Davy Jones, né? Então, Isso. vamos lá. Pra quem não sabe, né, e não está vendo as fotos aqui que está passando, né? Será que alguém não sabe, cara? Né? Mas pode ser, né? Pode ser, né? O vai que, Kraken, né, é uma espécie de lula, né, que ameaçava os navios na mitologia nórdica. Adendo rapidinho, parêntese, fiquem ligados, vamos ter alguns episódios sobre mitologia nórdica. Aguardem, tá? Tan, 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 tan. tan, tan. Ó, esse cefalópode tinha o tamanho de uma ilha com 100 tentáculos. Acreditava-se que habitava as águas profundas do mar da Noruega, que se separa pela Islândia e as terras escandinavas. Mas poderia brigar pelo todo o Atlântico Norte. O Kraken tinha a fama de destruir navios. Como qualquer cefalópode... cefalópode. Eu falei certo. Eu falei É certo. isso mesmo. O Kraken pode lançar uma tinta negra para escapar. É difícil imaginar que um ser com esse tamanho, né, possa precisar usar esse artifício para fugir, né? Tanto que as pesquisas dizem que nem o Leviatã é do tamanho do Kraken, que o Kraken é muito maior que o Leviatã. Então, para o Kraken poder usar essa arma, teria que ser outro maior. Mas, mano, imagina dois Krakens imensos rondando os mares. Mano, não dá. Tanto que eu preciso fazer acho que um adendo, que eu me lembrei agora, que primeira vez que eu tive uma referência do Kraken foi em Pokémon. Com o Tentacruel. Verdade. O Tentacruel, exatamente. Tanto que quando o Tentacruel. Tentacruel. Então, vamos lá. O Kraken era uma criatura tão temida pelos marinheiros quanto as ferozes serpentes marinhas. Olha, a gente entrou de novo nas serpentes marinhas, né? Pra mostrar que o pessoal tinha mais medo do Kraken do que... Talvez a gente nem sabe se o Kraken existe, né? Ou será... Ou, como é que é? Existe... Ou será que não? Ou será Tanto que eles tinham mais medo dele do que serpente marinha, sereias, né? Então, loucura, né? Né? Existem também algumas lendas que relacionam o Kraken à lula gigante, a qual teria sido um grande erro do deus Poseidon. Mais tarde havia sido rejeitada e negada para sua nomeação a representante do mar, sendo despejada pelo próprio criador nas extremas profundezas do oceano. Desde então, de pequenos barcos a gigantescos navios desinformados ou mesmo informados que navegam aos arredores de sua localização e descuidadamente despertam a raiva e a sede vingativa que a tornam feroz, né? E o impiedoso Kraken, assim destruindo ou afundando qualquer embarcação que inocentemente estaria dentro do seu território. Bom, nessa descrição aqui a gente já entra um pouco, né, na mitologia grega, né, que fala sobre Deus Poseidon, né, e tudo mais. E também mostra como o Kraken é uma criatura territorial. Né, então, porque ele diz aqui, né, que ele ataca principalmente quem entra no seu território. Ele é bem agressivo. Ele é muito agressivo. Eu até acho que a gente comentou na reunião de pauta alguma coisa sobre isso, né? Acho que o Churu comentou alguma coisa para saber se Lula ou o povo é alguma coisa assim, né, Churu? Se eles são territoriais, alguma coisa Eles eram do tipo. territoriais. Isso. Então, a gente já tem a referência, né? Temos, além da referência de povo de Lula, né? Que são animais territoriais, e o Kraken não podia ser diferente, né? E tomando em posse em proteger o único lar,
a qual foi digno de ter, onde ele foi aprisionado para sua eternidade. Do fundo do oceano, o monstro procriou e evoluiu. Reza-se a lenda que parte de si está presente nas criaturas do tempo moderno conhecido como Lulas, as filhas da grande e real monstruosidade, a gigante que se acredita vigiar o resto do mar que procura uma oportunidade para o seu renascimento. E aí, Cara, gente? não é impossível. E aí, gente? E o que a gente tem pra falar sobre o Kraken? E aí? A gente começa pelo ponto base. Uhum. Antigamente, a gente não tinha uma exploração tão grande da parte marítima, como a gente já comentou com o Leviatã. Então, era muito mais fácil naquela época ter criaturas enormes, vivas, do que hoje em dia. Né? Elas tinham, eu creio que elas tinham muito mais tempo de vida. Tá, não importa. E isso as tornava... Sempre tem aquele animal que cresce mais. Sim. E aí é onde começa, tipo, essa história aí da questão do Kraken. Eles já são territoriais, como o Shuro mesmo a gente viu lá na pesquisa, a gente fez, né, a leitura do roteiro. E o que ele queria era se defender, então foi quando ele começou a ser visto. Porque ele queria proteger o local dele, e as pessoas, sem querer, sem saber disso, chegavam onde ele estava e acabavam, né, por bater as botas. Babau, né? A gente vê, né? A expectativa de vida do ser humano naquela época era baixíssima, em compensação dos animais, era altíssima, né? Então, como a Cassia falou, não é impossível uma lula ter crescido muito, né? Porque também a gente não houve pesquisas nem nada, na verdade, né? assim, a gente nada retrata o tamanho que era exatamente do Kraken. Mas, tudo bem, se ele destruía navios... Os navios daquela época também não eram tão grandes quanto os de hoje em dia, né? Com certeza. Né? As então, caravelas, assim, tipo, e tal. Não é impossível. É coisa era de madeira naquela época. A madeira não é indestrutível. É fácil. Talvez também, provavelmente, alguma espécie específica de lula gigante, né? Existem várias espécies de lula, inclusive a lula gigante é uma delas. Então, talvez uma espécie mais primitiva, que realmente crescia mais ainda, que ao longo do tempo... Que hoje pra gente ela já é extinta, então a gente não já tem... se extinguiu. né? Não é difícil mesmo não, cara. E apesar de que, por exemplo, algumas lulas hoje, se não me engano, a própria lula gigante, ela se alimenta de... ataca baleias, né? Então, pra um Kraken da vida que era bem maior, atacar um navio achando que era uma baleia, não era difícil também. Né? A Cassia até comentou... Cheio de petisquinho, né? Petisco fresco, né, literalmente. A Cassia comentou comigo quando eu joguei a ideia dos monstros marinhos. Ela falou do mastodonte, né, Cassia? Não. Megalodonte, né? Mesma coisa, né? Que era um puta tubarão imenso, né? Então a gente pode partir dessa premissa também. Por sinal, até tem um filme. Sim. E no caso do Megalodon é até mais complicado assim, porque tipo, tem algumas provas físicas, né? Uns dentezão assim de tubarão gigante mesmo e tal, então é mais complicado. É mais complicado e aguardem. Verídico. Tem mais propriedade verídica em cima disso do que de um Kraken, mas... Com certeza. Tem a evidência física, né? Mas aguardem, gente, aguardem, calma. Vamos ter também. fazer um comentário nada a ver, ainda bem que você me Faça. importou. Você vai fazer nada a ver? Nossa, sério. Perdão, eu misturei umas eras aqui na minha cabeça. Não, tudo bem. Ainda bem que você me importou. Não, tudo bem. A gente vai ter episódios também sobre o Megalodonte. Tá? É Megalodonte, né? É o Megalodonte também, porque ele entra nesse contexto também. Então, aguardem, tá certo? E seguindo como a gente fez lá no Leviatã, a gente também vai conversar sobre o Kraken na cultura pop. Que, meu amigo... gente, sem brincadeira. O bichinho famoso. Gente, a gente tava fazendo roteiro e a gente enxugou mais de uma folha de tanta coisa, porque, cara, o Kraken, ele aparece em muita coisa, mas muita coisa. Desde pequenas referências, tipo um símbolo, quanto o próprio bicho, né? Um exemplo que até a gente já citou foi em Piratas do Caribe, né? Que é a nossa primeira referência de filmes, né? Piratas do Caribe, o Baú da Morte, que tem lá o Kraken, que é o bichinho de estimação do David Jones, né? Né? O famoso. É um pet. É o pet, né? Que até a forma que o David Jones invoca, vou botar assim entre aspas, invoca, ele é bem interessante. Quer saber? Assista o filme. O filme, ó, Piratas do Caribe é bom. Não, tem que assistir. Recomendo. Tem gente que não assistiu, que eu também acho meio difícil, né? Mas quem não assistiu,
Veja lá que é bem interessante. E também ele aparece em Fúria de Titãs. Tanto a primeira versão de 1980... Bolinha, porque eu cortei um número aqui. Parabéns, roteirista. 1981. 1981 e no remake de 2010, tá? A forma com que ele morre é diferente, né? Então... um adendo aqui pra galera dos super-heróis. Aquaman, os novos da DC, também aparece o Kraken, hein? Olha só. Essa eu não sabia, eu gostei, ó. E o Kraken aparece em desenhos. Cara, tem nos Cavaleiros do Zodíaco, né? No Ben 10, e eu acho que a coisa mais maravilhosa de todas, que eu vou citar porque eu guardei na cabeça, que é em Padrinhos Mágicos, que ele aparece pra... Como é que fala? Ele aparece pra julgar, pra punir o Cosmo, porque ele afundou Atlântida 9 vezes. Meu Deus. Só. Mano, Quem nunca afundou a Atlântica? Né? Não, esse livro, esse desenho é muito bom, desenho. gente. Esse desenho é muito bom. Gente, assistam. Não só pelo Kraken, mas assistam ele no geral, ele é muito bom. Ele tem uns episódios pesados? Tem, mas é muito bom, assista, tá? Seguindo, né? Vamos lá. Obras literárias. Cara, eu dei uma pesquisada depois que a gente fez o roteiro e tal, olhando as obras literárias. E tem algumas, eu peguei 3 ali que são, acho que talvez tenham uma relevância um pouquinho maior, né? Que é 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, né? A Viagem do Tigre, da Colin Hawke, e em Game of Thrones, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. Ah, mas o Kraken não aparece. Calma. É igual o negócio do Geralt, acalme-se. O Kraken, ele é o símbolo da família Greyjoy, né? Lá em Pike. Então, cara, referência muito da hora. Porque quem conhece Game of Thrones sabe o que é a casa Greyjoy, né? Então, sabe o porquê que é o símbolo, né? É o Kraken, né? E aqui, cara, aqui é o que mais tem coisa, que aqui é onde a gente enxugou de verdade, né? Referências em jogos. Vamos lá, ó. Em Age of Mythology, jogo maravilhoso, joguem, tá? Que ele é uma unidade mítica da marinha nórdica. Tem no RPG Earthbound and Dragon's Crawl, God of War 2, clássico, né? Tomb Raider Underworld, no RPG Shining Force 2 do Mega Drive, em The Sims 3, isso eu fiquei surpreso. O Kraken aparece em The Sims 3. É uma DLC. É uma DLC, cara, muito maravilhoso. Em The Last Story, em Smite, no Smite também aparece o Kraken, né? Só que ele é a ult, né? A habilidade suprema do Poseidon, né? Esse aí eu já usei também. Muito bom. Joguei e usei. Esse eu também fiquei bem surpreso, né? Em Fall Guys aparece o Kraken também no round. Jamais imaginaria. Ataque Kraken. Nunca vi, nunca caí. Eu acho que talvez, né? Porque eu sou horrível, né, no jogo, né? Então, enfim. Em Arcade também aparece o Kraken. Em Paladins, que é, como eu falei pra vocês, né? Que é onde a minha maior referência. Em Paladins, que tem um personagem lá, o Dredd, que tem uma ligação muito grande com o Kraken, né? A gente tem uma referência bem interessante em anime, né? Que é no caso de One Piece, né? Onde o Kraken aparece quando a tripulação do Chapéu de Palha, né, está a caminho da Ilha dos Tritões. A Camille é muito bom, né? E após ser derrotado por Luffy, spoiler, uma série que tem 3 milhões de episódios, não tem problema, né? O Kraken, né, acaba sendo domesticado. Olha só que maravilha. É só em... Igual o David Jones tinha um pet, ele também queria ter um pet. Olha qual só, o problema? É só em anime, cara. É só em anime que acontecem umas coisas, né? E filme. Incrível. E uma curiosidade adicional, gente, só pra gente fazer antes de a gente fazer o fechamento do Kraken, né? Ele inspirou um time de hóquei no gelo, né? O Seattle Kraken, da Liga Norte-Americana de Hóquei no Gelo. Olha só. Kraken, né? Pra gente fazer um disclaimer final sobre ele. O Kraken é a criatura mais popular desse roteiro. Não existe, porque... E até dos mares também poderia se dizer, né? Onde é Kraken e Megalodon estão por aí. E o Kraken talvez mais, né? Quando a gente vê um polvo gigante, a gente já pensa nele. Não tem como, né? O Kraken, ele tem essas referências e, tipo, não se torna uma coisa cansativa. O Kraken não é uma coisa cansativa, porque você pode
imaginar zilhões e zilhões de histórias e etc e tal, até na parte da origem dele. E engraçado que ele tem uma coisa própria dele, ao contrário das outras criaturas que elas são, às vezes, que elas têm várias definições físicas sobre a sua aparição. O Kraken não. O Kraken, ele é uma lula gigante. É uma lula É o gigante. Kraken, né? É E ele tem essa Ele é identidade nos filmes, né, cara? Que, tipo assim, quando fala de libertar o Kraken, todo mundo já imagina aquela criatura gigante, praticamente invencível, cheia de tentáculos. que vai destruir tudo. Tipo, é o momento do ferrou, cara. Salve-se quem puder. É. Salve-se quem puder. Churu, e pra gente fechar o nosso episódio de hoje, qual é a nossa última criatura tchuki-tchuki que vamos estar falando agora? Cabecinhas, várias cabecinhas. Hidra de Lerna. Hidra de Lerna. Pronto. Aqui, gente, a gente até entrou numa conversa sobre como a gente iria citar ela, se fosse só Hidra ou Hidra de Lerna. Nas pesquisas a gente encontrou Hidra de Lerna por causa... Nossa, que frasezinha complicada. Hidra de Lerna. Hidra de Lerna. É um bom trava-língua. Quase um trava-língua. Então, a gente comentou sobre ela pra saber como que a gente iria citar ela. Eu falei, não, vamos falar sobre a Hidra de Lerna mesmo, né? Que é no caso da origem, né? Na origem dela, que é na origem da mitologia grega. Cassinha, onde você ouviu falar da Hidra pela primeira vez? Cara, a Hidra, eu conheço ela em questão da mitologia grega mesmo. Uhum. Desenho, filme, tudo, né? É, tudo. Tudo. Eu já tinha ouvido falar ela desse meio. Uhum. Eu não lembro especificamente em que, mas eu já conheci ela disso. Ah, legal, olha só. Cara, é muito louco. Churu, vou perguntar pra ti, depois eu faço o meu comentário. E aí, onde você ouviu falar pela primeira vez da Hidra? Cara, você lembra daquela série do Hércules que passava à tarde? No, da SBT! Com aquele Hércules cabelinho no ombro, que nem era tão forte assim, o cara. Que o cara normal, que era o alto. peito dele reluzia. Nossa! Era mó legal. Que o pai dele eram os Zeus grandão, barbudão, tipo, aquele ar. Ainda tocava uma musiquinha, Afrodite, Afrodite, a deusa do amor. Que teve inclusive eu não sei como é que eu chamo de coparticipação, um collab com a Xena também, que nunca assistiu Xena, aquela loucura, né? Então foi naquela sériezinha que passava toda tarde, de segunda a sexta, que eu vi pela primeira vez a Hidra. E claro, depois disso, nos jogos também, né? Eu também, eu vou junto com o Churu, foi em Hércules do SBT mesmo, que até eu lembro a musiquinha, porque é a musiquinha chiclete que fica, né? Então, primeira vez e também depois, né? Referências de jogos, principalmente, né? Porque, pra quem não sabe, a gente é do meio dos jogos, né? Então a gente tem muita referência sobre, não do Leviatã, né? Infelizmente, né? Alô, produtoras de videogame, fica a dica, Leviatã é um monstro legal. Dá uma moral aí, né? Queremos joguinhos com temáticas mitológicas. Porque tem Cthulhu, tem Hidra, tem Kraken, tem sereia, então por que não do Leviatã, né? Fica a dica, né? Então De preferência sem ser caro. Sem ser caro. Não, tá precisando mesmo. Vamos lá. A Hidra, gente. Vamos lá. A Hidra de Lerna, né? Na mitologia era um monstro, filho de Tifão e de Equidna, que habitava o pântano junto ao lago de Lerna. Por isso, né? O nome, né? Hidra de Lerna, né? Na Argólida, hoje equivalente à costa leste da região do Peloponeso. A Hidra tinha um corpo de dragão e várias cabeças de serpente. Segundo a lenda, as cabeças de Hidra podiam se regenerar, mas aí entra, né, aquela parada que a gente falou sobre a lenda mudando durante os anos, né? Um lado diz que a Hidra cortou uma cabeça, nascia duas, outra diz que não nascia e só era uma criatura imortal, né? E outras versões, né, diziam que cortava uma e crescia duas, né? Mas nas primeiras versões, né, não incluíam essa característica, que eu acho que foi colocado talvez bem mais pra frente, né? Mais atual, talvez, não sei, né? E o legal é que as características da Hidra, que a gente fez a pesquisa, ela foge um pouquinho do que a gente vê nos jogos,
né? Porque diz, nos jogos, a gente só vê aquele monstro, né, que ataca e pronto. Não, na mitologia já diz que a Hidra é uma criatura venenosa e que matava os homens apenas com seu hálito. Quer um house, minha filha? Um housezinho ali, um house preto pra ver se ajuda, né? Né? Aqueles sprayzinhos de garganta, né? de hortelãzinho. Né? Então, cara, pronto, eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver, mas vocês vão entender. Dragão de Komodo. O dragão de Komodo, ele não mata na mordida, ele mata nas bactérias que ele tem na boca dele. Olha só que... Da saliva. Só da saliva, né? E se alguém chegasse perto da Hidra, né? Enquanto ela estivesse dormindo, eles poderiam morrer só pelo rastro dela. Só cheirar o rastrinho dela ali, papum, né? Bateu com as... bateu com as 10, né? Acho que nunca tomou banho. Não é? E aí, gente? Hein? E aí, ó, a gente... Podemos fazer mais um parágrafozinho aqui sobre a Hidra, que eu acho que é uma parte bem interessante, né? Que a Hidra, ainda bebê, ela foi criada por Hera, né? Esposa de Zeus, né? Madrasta do nosso querido amigo Hércules, né? Então... Nosso parça. É nosso parça. Então, a Hera foi responsável pela criação dela. Mas... a gente acha que, né? Mitologia grega é aquela parada de Disney, aquela coisa maravilhosa. Mas é óbvio que não, gente. Cassinha, por que a Hera criou a Hidra? Pra dar um sossego ali no Hércules. Exatamente. Cara, isso eu fiz esse teatro todo. Famoso... É o famoso, né? Eu fiz esse teatro todo, gente, pra vocês entenderem uma coisa. Vamos ter episódio de mitologia grega, tá bom? Fiquem ligados, porque isso é uma coisa muito legal da mitologia grega, porque a gente vê hoje... ela é muito caracterizada por deuses. É isso é o que mais chama a atenção. Acho que assim, tipo, a gente entrar em questão de falar de mitologia grega, todo mundo já lembra que existem milhares de deuses e todo mundo foca mais nos Zeus, fui falar, esqueci o nome. A Hera, os mais pop. Afrodite. Todo mundo é mais Poseidon, todo mundo é mais voltado pra esses deuses, assim, mais famosinho. Mas ninguém vê as coisas de trás. Que são os mainstream, né? São os mais famosos. Só pra fazer olha só, vocês sabem qual é o deus do vinho e dos bacanais? Que isso, cara? Existe, chat, existe Deus pra tudo. Existe Deus pra tudo, mas... vai ficar pro nosso podcast sobre mitologia grega. Só vamos dar só vamos molhar um bico aqui um pouquinho, né? Pois então, gente, é isso aí. Como a gente comentei agora há pouco, né? Que o pessoal vê, muitos veem... lembrei. O que, Cassia? Desculpa. O nome do Deus? É. Ah, legal. Rapaz. Olha só. Como eu tava... Verdade. Esqueci. Olha, as aulas de história, né? Então, assistam as aulas, gente. Isso, assistam as aulas, né? Então, como eu estava comentando sobre os deuses da Grécia, rapidinho só pra gente entender uma parada da Hidra, é que a gente pensa nos deuses como uma forma disneylizada, né? Disney, aquela coisa bonitinha e tal. Não, mas os bichos eram fiada da mãe, eles eram carniceiros. Então, a Hera criou a Hidra pra matar o Hércules. Mas por que ela queria matar o Hércules? Vai chegar esse dia, chat. Calma. Essa é uma história muito boa pra gente se contar num cast. Calma. A máquina tá parecendo aqueles... Para. Fica mostrando doce na frente da criança, de repente tira. A gente tem que trazer a nossa audiência, né? Eu acredito que esse cast vai ter uma galera que vai ouvir e que vai ficar interessada. Então, vocês querem um episódio sobre mitologia grega? Vai ter. Mas aguarda, deixa a gente, né? Eu vou dar o docinho aqui, ó. Tirei, já era, né? Então, Hera criou, né, a Hidra para matar Hércules, né? E o Hércules enfrentou a Hidra, né, no seu segundo trabalho, né? Aquele livro famoso, né, os 12 trabalhos de Hércules, etc e tal. Se vocês conhecem as obras do Monteiro Lobato, vocês já sabem do que eu tô falando, né? A Hidra foi derrotada por Hércules. Inicialmente, Hércules tentou esmagar as cabeças da Hidra, mas cada uma que cortava surgia duas num lugar, né? Decidiu então mudar de tática. Para que as cabeças não se regenerassem, ele pediu para o seu primo Iolaus, Iolau, para que as queimasse com o tição e logo após o corte cicatrizar ela para que não nascesse mais, né,
no lugar. Hera, vendo que a Hydra iria ser derrotada, ela decidiu mandar um caranguejo gigante só pra, né, tipo, derrotar Hércules, pra incomodar. Só que Hércules, né, daquele jeito que a gente conhece, né, só deu uma pisadinha nele, né, pisou e o converteu numa constelação de caranguejo ou constelação de câncer, né. Então, Hércules cortou e enterrou a última cabeça com uma enorme pedra e assim o monstro foi morto. Gente, tem muito mais história sobre Hydra, Hércules e tal pra vir. Vai dar um spoiler? Não vou dar spoiler. Vai deixar, né? Sem curiosidade, né? A galera tem que ver. É que tem plot twist aí, né? Tem. Cara, tem. Mitologia grega tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. E aí, gente, o que a gente pode falar sobre a Hydra, sobre essa história maravilhosa, sobre as versões dela? O que vocês têm a nos dizer, hein? Cara, fica à vontade, Churu. Pode começar. Eu acho que dos 3 que nós citamos até então, acho que esse é o mais mitológico de fato, que não tem perigo de ter existido, né? Ou não sei. Mas, tipo assim, é o mais mitológicozão de todos mesmo. Criatura de pântano e tal. Mas é aquela, eu sempre vou citar isso. Toda lenda nasce de algum lugar, né? Sei lá, se um belo dia o cara não tava dando um rolê no pântano, canto bom pra andar, ó. Pense. Viu lá uma serpente gigante da vida, tipo uma titã-boa da vida que existia, né? Aquelas cobras gigantes, sei lá, aquela coisa toda. E olhou aquilo ali, talvez mais de uma no mesmo lugar, e olhou, olha só, um bicho de 4 cabeças, né? Então, acontece. E o fato interessante sobre essa questão de cortar a cabeça e nascer outro no lugar, tem alguns animais na natureza, cara, que os bichos têm um fator de regeneração incrível. As próprias lagartixas mesmo, quando você arranca o rabo, nasce outro, tipo, tranquilo. Estrela do mar. Tudo isso, estrela do mar, cara, tipo, regenera praticamente qualquer parte do corpo. É um negócio incrível. O Wolverine chora nesse fator de cura aí. Tanto cara. que Como, houve muitos estudos em cima da estrela do mar pra os cientistas tentarem entender como ela faz isso. Só que, cara, não é difícil, é complicado, né, cara? Salve, Patrick. Tamo junto, Patrick, é nóis. Então, cara, talvez isso tenha influenciado também o cara que criou, né, essa parte da mitologia, baseado em coisas reais. Serpentes gigantes que, naquela época, né, eram muito comuns, tinha muito isso, até mesmo animais marinhos assim, em pântanos. Muitos pântanos, às vezes, localizam-se perto dos mares, porque o que a gente chama de pântano, aqui pra nós aqui mais no Brasil, também é conhecido como mangue, né? O manguezal ali. É como um pântano, só que de água salgada. Então animais marinhos andam por ali. E aí eu acho que juntou com essa questão desse fator de cura roubado que esses alguns animais têm, alguns répteis têm em parte também, e alguns outros animais marinhos têm muito forte, como a estrela do mar que você citou. E aí juntou tudo e nasceu essa criatura aí que você corta uma cabeça e nasce 2 no lugar. Que nem boleto, você paga 1, aparece 2. Então é complicado, né? Exatamente, né? A nossa Hydra atual. Não é? Ou eu li isso em algum lugar na pesquisa, ou pode ser alienígena. Aliens. Achou que ia escapar, Churu? É verdade. Tudo é alienígena. Achou que iria escapar, Churu? Não, a gente tem que meter alienígena em algum lugar nesse cast, cara. A gente tem que meter. Né, cara? Né? Então, depois de 3 assuntos, você achou que os alienígenas iam aparecer? Não, é igual os alienígenas de South Park que aparecem aleatoriamente no episódio, né? E aí, Cassinha? Sempre tem. E aí, Cassinha? E aí, cara, Cassinha? a Hydra... na verdade é meio como o Churu falou mesmo, cara. A gente não tem como ter aquela certeza, já que ela entra na questão de uma mitologia, que é uma coisa que não existiu. E realmente, parecida com uma situação do Leviatã. Você vê um bicho que você não sabe o que é, e aí você começa a criar uma história em cima dele. Com certeza. De acordo com a sua cultura e com as suas crenças, sei lá. A gente pode até dizer que a galera pode ter visto, sei lá, eu ia falar cardume, mas eu ia falar uma besteira muito feia. Pode ter visto várias cobras juntos ali e tal, e achou que... Um cardume de cobra, que delícia. Qual é o coletivo de cobras agora, cara? Eu não sei, cobraral, sei lá, cara. Qual é o coletivo? Cobraral? Gente, eu não lembro de cabeça. Cardume de cobras. Não existe um coletivo. Não existe? Então uma porrada de cobra. Pronto. Então vamos inventar, né? Vamos inventar. Pode falar que é um grupo. Nossa. Cobreiro.
Cobrarão, muito bom. Cara, é isso. A galera pode ter visto um monte de cobra ali junto e deve, tipo, cobra grande. Eu não sei, cara. Lá vai o Gabriel fazendo aquelas brisas dele de novo, né? Então deve ter Cara, visto. mas é bom porque é assim que as pessoas criam essas histórias, criam essas lendas. É. Você acha que surge de onde? Né? Porque falaram que o Leviatã era um crocodilo, né? Por que não pode ter umas 5, 6 cobras junto ali que levantaram ao mesmo tempo e a galera assustou, falou que era uma... Ó, a real é que existe cobra de 2 cabeças, só que não é como ela é retratada aqui na imagem aqui do lado ou aqui embaixo, tá? A cobra de 2 cabeças é... As Uma duas ponta pontas. outra. Nas duas extremidades. As Você duas quer um extremidades. spoiler? Ah. Não é uma cobra. Não é uma cobra. Tan, tan, tan. É chamado de cobra, mas não é cobra, hein? Não é. Mas de réptil. em pântanos, na realidade, é um tipo de anfíbio, se não me falha a memória. Pelo que tá, é um Anfíbio. E- aquele negócio de Bugou. de duplo. Ai, é difícil falar. É isso aí. Tá, ok, entendi. Bugou. Bugou. Mas no pântano tem muito esse tipo de animal anfíbio. Uhum. Vai que tinha uma cobra de 2 cabeças lá e, né? Não é? Então, seguindo. Gente, como o Kraken, né? A Hydra também ela é bem conhecida na cultura pop, né? Um dos grandes... que eu posso citar que pra mim uma das grandes referências é na organizações Hydra, né? Da DC. Eu ia falar, quase que eu falo Marvel, mas é DC. Fãs da DC, por favor, não me matem. Que é a Hydra, né? Onde... a organização criminosa fictícia que aparece em vários títulos da Marvel. Mas é Marvel, né? Você falou de si, só que é Marvel. É Marvel, né? Gente, ó, Pronto. fãs da DC Guerra da... declarada. Fãs da DC da Marvel, eu quero que vocês me perdoem, porque eu sou péssimo com isso, certo? Eu só assisto e pronto. Eu não sou fanboy, nada, eu só assisto. Se é bom ou ruim, eu falo se é bom ou ruim. Show? Beleza? Beijo. Quem nunca assistiu o X-Men Evolution, que aparece a Hydra, a X-23, Né? né? Então a Hydra aparece em alguns títulos, né? Como por exemplo, né, do Capitão América, que, né, que eu acho que é o grande vilão do Capitão América não digo vilão do filme, né, mas vilão tipo Não recorrente, vilão monstro, mas vilão de... né, que seria, né, essa organização, né? né? E também em God of War, né? Se eu falar pra vocês que eu tive que assistir um vídeo porque eu não lembrava da Hydra no God of War, vocês acreditam? Eu não Como lembrava. não, cara? Não, Comecinho perdão, não. Eu confundi. Não faz eu ir aí, Não, hein? é do Kraken. O Kraken, eu não lembrava. Eu não lembrava no God of War 2 onde que eles me meteram o Kraken. Eu tive que assistir um vídeo e mesmo assim eu não lembrei. Ah, bom. Aí a Hydra é na primeira parte do barco lá, né? Que ele aparece, é um dos chefes, né? Maravilhoso, tipo, é ali onde se separa os meninos. Pronto, legal de God of War, que ele já começa te metendo o pé na porta. Você já tem que matar um boss de primeira, se tu não aguentar, não é o jogo pra você, né? A Hydra... Hã? O que é assim? Não, desculpa, não, vai, manda bola. A Hydra também é uma criatura que aparece na série de livros do Percy Jackson. A gente eu vou me segurar, não, é porque, assim, gente, na nossa reunião de pauta eu comentei sobre Percy Jackson que eu não me desce. Não me desce. Não, eu não sou... Mas os livros ou o filme? É que eu li poucos dos livros e não me agradou. E o filme, eu nem preciso dizer do filme, né? Rapaz. Então, né? Na série de livros do Percy Jackson, né? O Labirinto de Dédalo, tá bom? Só pra deixar a referência, né? Na franquia de jogos de Final Fantasy... Quem não conhece Final Fantasy? Eu tenho uma relação de amor e ódio com a Square e Final Fantasy, mas isso aí a gente deixa pra um podcast de games, tá? Na franquia de jogos de Final Fantasy, a Hydra é frequentemente retratada como um monstro poderoso que deve ser derrotado pelos jogadores. Aparece em Final Fantasy VI, Final Fantasy IX e Final Fantasy XIV. Pouco jogo, né? Pouco jogo, né? Pouquinho. E, gente, essa é a hora que eu, né? Essa é a hora que o Churu sai, porque agora vai ficar mais 5 horas de podcast, tá, gente? Tchau, Tchau gente. pra vocês. Ô, De gente, tudo que rolou até agora, tá? Muito obrigada por assistirem. Quem for ficar aqui, me desculpa. Nossa, pessoal, gente, eu vou dizer uma coisa, vocês são muito hater, né? Pô, Não sou hater. caramba, é a hora que eu brilho. Eu sei que você gosta muito, então. Pô, é a hora que eu brilho, deixa eu brilhar, né? Eu já tô brilhando aqui porque, né? Cadê a purpurina? Já não Eu tô suando aqui que nem não sei o que, não, eu tô brilhando aqui também, né? Vamos lá.
A Hydra também aparece no primeiro jogo de Dark Souls, né? Ele aparece como um inimigo opcional, né? Só que a primeira vez que você encontra a Hydra é no Darkwood Garden. Só que tem um pequeno, porém, todavia, entretanto. Ele é opcional, mas se você quiser ir pra DLC, você tem que derrotar ela. E você encontra também a Hydra lá em Ash Lake, né? Que é uma parte lá onde você vai pra encontrar um dragão. Olha só que maravilha. Você mata uma Hydra pra encontrar um dragão. E olha só, uma referência muito legal que a gente falou sobre a Hydra, que em Dark Souls, toda vez que você mata uma Hydra, você ganha uma escama de dragão. Que é uma peça para você upar armas que são oriundas de dragões. Então, em Dark Souls eles já fazem essa ligação show de bola, né? E é isso. Gente, e o que mais a gente pode dizer sobre a Hydra? Podemos passar a régua? Olha, eu acho que ali deve ser uma briga constante, porque cada cabeça pensando numa coisa, velho, não deve ser fácil, viu? Uhum. Complicado. Não é? Lembrei de outra coisa. Em Dark Souls você mata uma cabeça e ela não se regenera. Eles pegam essa, Ih, rapaz. eles pegam essa parte da... Mitologicamente Sorte do incorreto, né? E o engraçado é que em Ash Lake, se você fica lá parado, tipo, por exemplo, você aparece lá, você tá vendo a Hydra, você fica parado, tipo, ela ataca jogando água, né? Se você fica parado, ela fica atacando e não te acerta, ela pula. Ela pula de um lado pro outro. Tipo, ela sai voando. Cara, a primeira vez Ela voa, ela é tipo, a criatura ela tem asa ou é pelo Não, tipo, salto mesmo? ela dá um salta, salto, ela tipo salta. Free Willy, né? Tipo Free Willy, ela salta. Cara, mano, louco, né? Então, gente, acho que a gente pode já encerrar por aqui, né? A gente já se estendeu um pouquinho de assunto aqui, porque a gente se anima, né? Então, Cassinha, suas considerações finais. Muito obrigado novamente pela sua presença. Eu que agradeço. Leviathan vai ficar uma incógnita, se é verdade ou se é aliens. Eu acho que a Hydra a gente também pode botar se é verdade ou se é aliens também, tá? Mas o Kraken ainda é o bicho, é a criatura que eu mais creio que existiu. E sim, era uma lula que cresceu demais. Uhum. E a Hydra? É dragão? É dragão ou é cobra? Cara, a Hydra Dragão é cobra. Aliens. é aliens também, cara. Não é possível. Pronto. Porque é muito mitológico, assim. Uhum. Não é impossível de existir uma criatura com mais de uma cabeça, eu acho. Naquela época. Não Mas ela é muito mitológica, não tem... Não tem, né? Ela tem uma base muito mitológica. Pois é. Então, Cassia, obrigado. Algum recadinho, jabá, qualquer coisa? Obrigada por ter assistido. Fiquem atentos a todas as redes das quais nós fazemos parte. YouTube, podcast, Deezer, sei lá, mais o que a máquina já falou tudo no começo. Tá bom. E... Só. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês, por assistirem. Não se esqueça de deixar o comentário, de passar pros amiguinhos. E... Importante. Pessoal. Importante, isso aí. Obrigado, E Cassia, curte e novamente. Curte e comentar. Boa. Churu, e aí? Muito obrigado, tá? Faça a sua finalização, o seu finishing. Finish him. Cara, É aliens ou não é? Aliens não é Aliens, né? Leviathan fica aí um aprendizado, não é a mesma coisa do Kraken, embora em algumas descrições ele tinha tentáculos, né? Uhum. Mas fica aquela incógnita. Eu acho que existiu, cara. Leviathan, talvez não como descreveram, mas tinha alguma criatura ali muito grande e tal, muito agressiva que ficou aí assim, né? O Kraken pra mim também é um dos que mais plausível de ter existido, até porque ainda hoje se encontram lulas gigantes de 14 metros e até mais. Sim, a gente até Então, viu tipo, foto disso. Então, tipo, antigamente, naquela época, não era difícil ter maiores, né? Parece que a coisa que a gente nota no reino animal que eles vieram diminuindo ao longo dos anos, né? Uhum. Até por conveniência também, tá? Imagina um animal desse tamanho se alimentar, né? Não devia ter muita coisa pra ele comer. Com De certeza. repente, um naviozinho, né? É. E a Hydra, cara, pra mim, Besteira. é o mais mitológico. É o mais, né? Talvez seja Aliens. Porque, ó, referência boa. Godzilla lá, rei dos monstros. O Ghidorah, que é um dragão de 3 cabeças lá, que é Verdade. tipo uma hidra. É um alien, cara. Então, Olha sabe aí. lá
Sabe lá. Mas como Tá me eu não instigando, acredito. o Shuru Como eu não acredito em aliens, então pra mim é o mais mitológico, é só conversa, mas é aquele negócio que eu falei. É a conversa que saiu de algum lugar. Alguém viu alguma coisa lá no pântano, se assustou e criou a história aí. Aí já associou a um deus que criou pra matar não sei quem e tal, aquela coisa toda. Mas pra mim é isso. Como diz o ditado, se tem placa, tem história. É. Então tá, Shuru, muito obrigado, tá? Novamente, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado, Cassinha. Gente, a gente vai passar na régua por aqui. Muito obrigado por estar ouvindo ou assistindo esse podcast, tá bom? Não se esqueça de curtir, comentar. Se você está nas plataformas de áudio, deixa lá a sua avaliação se você gostou ou não. E o mais importante que eu peço, se você chegou até aqui, compartilhe com seus amiguinhos. A gente está começando esse projeto, a gente está animado, a gente quer trazer coisa de qualidade. E tem um bom futuro. E temos um bom futuro. A gente tá melhorando, tanto que hoje o cast eu já senti que eu melhorei muito, né? Então, compartilha com o amiguinho. Se você gostou, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, tem uma crítica, você quer mandar alguém tomar caju? Maquinaversa@gmail.com. Eu não tomo, tá? Se quiser mandar alguém, ó, aqui, o carinha aqui do lado toma. Eu gosto de refrigerante de caju. É muito bom. Se vocês quiserem entrar em contato, né? Maquinaversa@gmail.com. Na descrição vai ter os links das nossas redes sociais, tanto os meus quanto da Cassinha, o Shuru é antissocial, né? E é isso. Um grande beijo, um grande abraço, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Valeu, falou!